Um momento que era para ser um cessar-fogo acabou virando um pesadelo. Caim foi fazer as pazes com alguns dos reis demônios e acabou sendo traído. Teve que mostrar do que ele era capaz de verdade agora. Nosso baixinho deu-lhe uma surra nesses caras com a força total. Quer ver como é que isso aconteceu? Então vem comigo, demora muito não, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha galera, é o seguinte, tava tudo rolando bem lá numa sala de conferência dentro do castelo e ao redor de Loxia, que era o príncipe herdeiro, estavam reservados 4 lugares dos Lordes Demônios que cercavam a mesa. Ignis governando o país oriental, Agus governando o país ocidental, Dennis que governava o país do norte e Set que governava a Terra Sul. A família real e os 4 Lordes Demônios desempenham um papel muito importante, central ali nas decisões políticas nos assuntos importantes do reino demoníaco. Quanto Agus, que era o rei dos demônios, faz uma pergunta a Loxia se o imperador demônio ainda estava no mesmo estado e era o mesmo, Loxia balançou a cabeça que sim. A autoridade suprema era o imperador demônio disso tudo, o pai de Loxia e Reserve. Mas acontece que ele estava doente há muito tempo e estava em coma agora. Como resultado, Loxia, que era o príncipe herdeiro, era quem estava no comando do país. Mesmo a magia de recuperação não melhoraria nada no estado que ele estava, né, de remissão ali, e nada poderia ser evitado. O Loxia então também estava coletando algumas informações, mas a solução ainda não estava visível. Só que cara, em vez disso a reunião dessa vez era sobre declarar guerra com os humanos, se ia começar ou não. O Dennis bateu na mesa, era o cara revolto, sério Dennis, tá ligado? Pensa no maluco revoltado com a vida, era ele. Imaginar que a guerra seria cancelada pra ele era simplesmente o fim do mundo. Originalmente o Dennis tinha uma personalidade mais pesada, né, mais forte, e ele gostava desse ambiente onde tinha muito conflito, muita guerra, mostrar o poder dos demônios mesmo, né? Originalmente ele se tornou um Lorde Demônio, inclusive com base na sua própria habilidade, mas na realidade ele luta menos quando ele se tornou um Lorde Demônio. Promoveu a caça de monstros e outras atividades, mas ainda assim ele luta muito menos, ele gosta de lutar. O Set então cruzou os braços também, descontente, e mostrou a intenção oposta. Ele era contra essa guerra. Ignis e Agus expressaram também a sua neutralidade. E a Reserve, que ouvia em silêncio, abriu a boca pedindo desculpas por causa dos problemas a todos, né? Várias coisas realmente aconteceram na cidade da raça humana, mas ela sabia que mesmo se eles simplesmente se armassem bem, provavelmente eles perderiam essa guerra se entrassem em guerra agora. Dennis, no entanto, ficou irritado com isso. Pô, o cara sabia que ele vai perder a guerra sem nem entrar. Pô, embora nem tivesse lutado, por fim, aí as coisas foram se acalmando e logo se respondeu indiferentemente cruzando os braços, né? Só que o Dennis não parecia convencido de que a guerra não poderia começar. Mesmo que fossem as palavras do príncipe herdeiro, ele não acreditava nisso, ele estava incrédulo de perder essa guerra. No entanto, então, eles mandaram chamar a pessoa que faria eles perder. Caim von Silfort, né? A sala onde Reservate tinha ido se tornou uma sala silenciosa. Ninguém trocava nenhuma palavra, só que o silêncio logo foi quebrado pelo Ignis, que começou a falar que até o momento ele tinha sido neutro, né? Mas agora ele falou que dependendo da facção humana, ele até entraria na guerra. Ao mesmo tempo que as palavras de Dennis, que estava lá no interior da sala de conferência, estavam cheias de intenções assassinas. Só que aí o Dennis também era um Lorde Demônio no mesmo nível de Set. Eles estavam meio que discutindo ali um com o outro. Não era como se fosse recuar só por ter uma intenção assassina. Os dois se entreolharam um pouquinho, só que quando a porta começou a bater, a intenção assassina simplesmente se espalhou ali, parou. E aí logo se deu a permissão para a entrada na sala, que foi quando o Caim entrou, foi levado pela Reserve para lá. O Caim também sentiu essa intenção assassina de Set antes, e ele sentiu toda a situação em comum que estava rolando lá dentro. No entanto, sem demonstrar com o rosto dele, até porque ele não vai ficar nervoso, o cara é fortão, não tem necessidade, né? Ele foi lá, sentou na mesa, lá perto da Reserve, e foi apresentado por Loxia. O Caim se levantou, se curvou, tudo tratando muito bem os demônios, cumprimentando todos os Lordes Demônios ali, e aí todos ficaram surpresos. Era natural que o Caim parecesse uma criança que ainda não tinha atingido a idade adulta, apesar de ser um representante da raça humana, né? E para eles era uma coisa absurda. Os três receberam ele, inclusive, reconhecendo o seguinte, pensando que os pais dele tinham morrido jovens e provavelmente ele acabou herdando o título parental ainda muito jovem. Só que na verdade o Caim se tornou um Margrave ainda jovem, cara, porque ele tem um poder muito absurdo, pelas expectativas de todos os escalões superiores do país, incluindo o
próprio rei, foi o que levaram ele a esse papel. Só que os três não tinham esse conhecimento de poder que o Caim tinha. Não foi o reino de Esfort que escravizou o Reserve, mas o Caim era o representante do reino de Esfort e também representante da nação humana. O Caim pensou que simplesmente lá ter um pedido de desculpas necessário era algo de boa, desde que ele falasse como um representante da raça humana, então eles iam ficar tranquilos. A Reserve, então, acrescenta suas próprias palavras às palavras do Caim, dizendo que se a guerra estourasse, ia rolar muito sangue, cara, ia ter muita morte para todos os lados e também seria um fardo muito grande para o povo. No entanto, os Lordes Demônios não eram doces o suficiente para se convencer com essas palavras. Mesmo sendo fortes, eles estavam no comando de um país. Mas aí a gente entra num outro impasse, porque os aristocratas, por exemplo, do país do governo do Set, testemunharam o poder do Caim e decidiram unanimemente se tornar a oposição. No entanto, apenas o Set e Reserve conhecem as habilidades do Caim aqui. Mesmo pro Dennis, que estava na facção guerreira, ele não podia simplesmente se retirar facilmente disso aí. Só que o Dennis, cabeça dura, começou a pedir pro Caim então mostrar sua força ali. Como ele ganhou o trono dos Lordes Demônios com a força, né, ele era do tipo do cara que gostava de ter força na parada. Ygritte, que estava sendo neutro até o momento, começou a apoiar o Dennis em algum momento aí. E essa discussão se deu por bastante tempo. Só que no final, lógico, foi tudo decidido que eles não iam começar uma guerra, principalmente por Loxia, né? E depois de 2 dias eles fariam um anúncio geral ali e cada Lorde Demônio deixou seu assento com as palavras finais de Loxia. O Caim foi guiado, o Set, para um outro lugar, para uma outra sala, mas em uma sala específica a gente tinha Ignis, Dennis, que estavam lá de mau humor, e o Agus, que permanecia inexpressivo sobre o que tinha acabado de acontecer. O Agus começou a apoiar os cotovelos ali, cruzou as mãos e começou a pensar exatamente nessa posição. Ele começou a pensar por que os outros estavam de mau humor, só que ele sorriu, cara, sabendo que toda a situação ia mudar, podia virar para eles. O que acontece é o seguinte, ele sabia que o Imperador dos Demônios estava mal, a situação dele era ruim, e ele queria que os 3 agora assumissem o comando da nação. No entanto, a Sua Alteza Reserve era ignorante em relação à política. A ideia do Argus era simplesmente usar o poder para chegar na posição que eles tinham que chegar, igual eles já fizeram para alcançar o que eles alcançaram hoje. Ao ouvir essas palavras do Argus, então, os dois inclinaram a cabeça para a mesa, e aí começaram a ideia, né? Uma conversa secreta entre eles ali começou a rolar. Em 2 dias, o palco foi montado, lá de frente ao castelo, para poder se dirigir a todos os moradores. Nesse país, o Caim também estava convencido de que o Imperador se explicaria diante dos habitantes. No entanto, como o Imperador Demônio estava se recuperando e não encontraria ninguém no final, Loxia, que era o príncipe herdeiro, era quem explicaria a parada. Ao mesmo tempo, também anunciaram que o Reserve retornaria, que não faria guerra com os humanos. Caim estava preocupado que os Lordes Demônios, que lutaram tanto por ter essa guerra, estivessem quietos nos últimos momentos aí. Enquanto isso, ele se sentou lá na cadeira, preparada no palco, para ele poder começar as paradas. Os 4 Lordes Demônios aí se sentaram ao lado oposto do púlpito central, e Reserve também sentou-se ao lado do Caim. À medida que os aplausos aumentavam, Loxia foi lá, se levantou do seu assento, subiu no pódio, vendo a aparência do Loxia, todo mundo aplaudiu mais ainda, né? Um príncipe aparecendo, as coisas foram indo assim. Só que aí quando ele levantou a mão, geral cessou, coisa de antigamente geralmente era assim. Ele começou o seu discurso, que a antipatia pelos humanos ainda era alta, e esse inclusive é o tamanho por causa da Reserve ter sido capturada. No entanto, a Reserve foi salva pelos humanos, e é certo que eles conseguiram retornar ela com segurança, ela foi protegida por eles. Depois de conversar com alguns representantes da nação humana, as pazes podiam ser feitas. Eles conversaram com Caim, só que nessa hora o Dennis, que era um dos Lordes Demônios, começou a erguer a sua voz. O Loxia olhou pro Dennis, mas ficou de lado ali, sem se preocupar com isso. O Dennis então começou a gritar, perguntando se o Imperador, que era o que comandava a parada toda, estava concordando com isso aí. Muitos da multidão concordavam com Dennis. O Set tentou levantar com raiva, mas foi contido por Ignis e Agus, e ambos os lados seguraram ele. O Set estava pressionado e olhou pro Caim. Só que, cara, o Caim, se ele segurasse os Reis Demônios aqui, a reação do povo avançaria para uma eclosão de uma guerra de uma vez só. Então ele tinha que ser cauteloso com o que ele fosse fazer. Quando o Reservante então cruzou seu olhar com Caim, ele balançou a cabeça lentamente e se levantou. Reserve olhou para o Caim e ele também entendeu toda a situação que deveria ser superada. Então o Caim se apresentou a todos e começou a fazer um discurso para evitar essa guerra. Vários olhares se concentravam no Caim, que fez o seu discurso,
continha muita hostilidade, muita intenção assassina, com poucos positivos lá. No entanto, cara, o Caim continuou falando, enquanto ele simplesmente estava lá sentindo esse sentimento. Quando ele terminou o discurso, a audiência demoníaca não falou nada. Seth ainda estava sendo contido pelos dois Lordes Demônios, obviamente, mas foi quando Loxia e Caim, que estavam um do lado do outro, terminaram seu discurso apertando as mãos. Dennis, nessa hora, se aproximou por trás, perfurou a barriga de Loxia com todo. O Caim teve que segurar o corpo do Loxia caindo. Só que, cara, aí a gente entende que os demônios são uma raça especializada em magia ofensiva. E meio que eles ignoram a magia de recuperação, né? Cura. É senso comum que, se for uma lesão grave como essa que ele fez com Loxia, não poderia ser salvo. No entanto, cara, também era um fracasso para os demônios o Caim estar do lado deles ali. Quando Caim então lançou a magia no Loxia, a ferida perfurando ele foi fechada gradualmente, voltou ao normal em menos de 1 minuto. O Dennis então fez uma expressão de surpresa, só que o Caim se levantou para proteger Lisa e Loxia, que correram. Nessa hora, a sede de sangue do Caim aconteceu ao mesmo tempo, cara. A matança se espalhou para todos os Lordes Demônios e o público simplesmente não queria recorrer à reserva e à Loxia. A sede de sangue do Caim era tão desesperadora como nunca tinha sido vista antes. Os espectadores próximos ficaram inclusive com os olhos brancos e desmaiaram. A galera não estava segurando não. Mesmo os observadores à distância, a galera que estava de longe começou a recuar. No entanto, como os reis demônios têm muito poder, ele cerrava os dentes e conseguia suportar a intenção assassina do Caim. Só que, cara, era óbvio que a sede de sangue do Caim superava o poder do rei demônio. E até mesmo o corpo do rei demônio estava tremendo de medo. O cara estava cagado ali. O Dennis também governou o país com seu próprio poder. Mesmo que não houvesse uma batalha entre lordes demônios, ele nunca sentiu medo de nenhum desde que ele nasceu. Só que agora era diferente. Diante dos olhos dele tinha uma criança humana que era mais jovem do que qualquer outro ali e que fez ele estar com as pernas tremelicando, cara. Tremendo de medo. O Dennis então tirou um pequeno objeto do bolso e colocou na boca. E aí é que as coisas mudaram. Ao mesmo tempo, o poder mágico do Dennis aumentou imediatamente de uma forma absurda. O corpo dele cresceu de tamanho, os seus músculos incharam, ele virou tipo um monstrengo. Só que o Caim se lembrou dessa magia, que poderia ser um fragmento de um deus maligno. Uma batalha contra aqueles que foram levados pelo deus maligno, ele já tinha feito antes. Parecia a magia, por exemplo, que o Corsino tinha usado, que a gente falou num outro vídeo aqui, cujo coração tinha sido roubado por um deus maligno. E ao mesmo tempo que a magia do Dennis e do Caim colidiram, os dois começaram a se mover. Só que não importa quantos fragmentos de deus maligno eles adquirissem e engolissem, a diferença de habilidade deles contra o Caim era clara, absurda. E do nada, o pescoço do Dennis só escorregou lentamente do corpo e caiu a cabeça rolando no chão. Ignis também absorveu a graça do deus da mesma maneira, mas o Caim fez o mesmo, foi lá, cortou, ó, vapo, cancelou o CPF do Ignis também. Foi incrível ver o público assistindo o pódio, mesmo fugindo para longe. A existência do rei demônio mais forte, tendo a sua vida levada no instante pelo Caim, pelo representante humano. Óbvio que não foi fácil para todo mundo aceitar isso acontecendo. O público parou e simplesmente ficou lá atordoado. Depois de recuperar a consciência, Loxia então acordou, olhou em volta e viu as cabeças de Dennis e Ignis lá, espalhadas na frente dele. Quando perguntou ao Reserve o que tinha acontecido, ele sorriu. Cara, isso aí era literalmente a força do Caim. Foi inacreditável para Loxia, que não conhecia a magia de recuperação também, ver o que o Caim fez. Mas ao mesmo tempo significa que a escolha que ele teve não foi errada. O Loxia então riu com muito orgulho de ter escolhido não ir para a guerra, e, em vez disso, fazer amizade com a raça humana. E detalhe, ele levantou, fez o discurso de como Caim salvou a sua vida ali, que agora ele estava muito bem, graças ao Caim, ninguém, conseguiu matar ele, nem nada do tipo, e o público começou, o povo aplaudiu pra caramba as palavras do Loxia, e o Caim nessa hora também sorriu, e aí recebeu as boas-vindas do povo, acenando com os olhos aí de reserva, que agora o cara, mano, deu uma mitada braba demais. Bom, galera, mais uma mitada do nosso Caim Monstrão. Agora, você que tá aqui nesse vídeo, não esquece do like, mano. O seu like vai ajudar muito esse vídeo aqui. Tô trazendo pra vocês muita coisa além do anime de Tensei Kizouko, que infelizmente tá no fim, né? E se vocês quiserem saber de muito mais do que vai rolar nessa história, pra poder acompanhar, com certeza eu sei que vocês querem saber, capricha no like, se inscreve aqui no canal também, mano. Se você se inscrever aqui no canal, você fica por dentro de tudo, porque sem você aqui, nada funciona, o relógio não faz o tic-tac que a gente precisa, e eu preciso de você aqui comigo pra eu continuar trazendo mais informações pra você acompanhar, cara. Então se você não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente. Obrigado de coração,
Um beijão, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!